Olá, bom dia, Antônia. Oi, bom dia, tudo Oi, bem? bom dia, tudo bem e você? Tô bem também. Você tá me vendo? Ah, eu tô vendo. Estou. Agora que eu tô vendo. Tô Você sim. é a mediadora ou vai fazer a apresentação também? As duas coisas. Ah, tá bom. Tá bom, vou mediar e apresentar. Eu acredito que o José deve estar chegando, Josué deve estar chegando a qualquer momento, que vai ser assessor nessa sessão, e os demais apresentadores, Tudo bem, minha querida. tá bom? Tá Muito bom. obrigada. Vamos aguardar um pouquinho. Tá, vou fechar aqui só enquanto o pessoal chega, tá? Eu também, tá bom. Já.
Olá, João. Bom dia. Dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Paz, graças a Deus. Eu e a Antônia já estamos aqui esperando. Eu sou a professora Maria Gabriela, mediadora da sessão. Seja muito bem-vindo, tá? A gente vai aguardar mais um pouquinho. Já aproveitando aqui, só para colocar aqui, qual que é o artigo de vocês? Porque a gente recebeu os artigos, mas sem os autores, só para eu colocar, o nome aqui. O meu é Política de Cotas Raciais, Uhum. baseada em evidências, uma avaliação ex post do desempenho de estudantes do ensino superior. Ok, João Casas. E o seu, Antônio? Dá bom dia aqui para o João. Tudo bem, João? O meu é o imposto sobre o valor agregado. Oi, Antônio. Paz, tudo certinho. Ok. Tem mais um artigo e o meu, né, da minha aluna, na verdade, que vai ser sobre programas de enfrentamento à pobreza. E vamos aguardar um pouquinho mais o autor do artigo sobre modelos de avaliação. Eu pensei em a gente seguir aquela ordem, né, que está na lista dos artigos, se vocês concordarem, né, se estiver tudo bem para vocês. Mas vamos aguardar um pouquinho mais, porque o primeiro seria os modelos de avaliação de maturidade e gestão de projeto, de processo. Depois seria o do João, sobre as políticas de cotas, e o da Antônia, e eu deixaria o meu por último, tá? Aí é mais fácil para conduzir ali, sobre os programas de enfrentamento à pobreza. Mas vamos aguardar um pouquinho mais, temos 5 minutinhos. Se ele não chegar, a gente muda a ordem, começamos com o João, depois a Antônia. E seguimos, tá bom? Tranquilo. Então tá bom, vamos aguardar um pouquinho mais. Só uma pergunta, Gabriela. Gabriela, né? Não pode assistir uma pessoa que não esteja inscrita, né? Assim? É porque a inscrição ela não é transferível, então ela vai entrar pelo seu login, né? Então, a não ser que a pessoa tenha acesso ao seu login e tudo mais, não é indicado pelo fato de só quem fez a inscrição mesmo poder participar, tá? Entendi. Até Não, porque tá bom. tem essa questão de entrar pelo seu acesso. Ok, é porque assim eu também eu vou apresentar no lugar da minha aluna e ela queria É. assistir, né? Olha, Mas assim, ela infelizmente ela não pôde, né, fazer a inscrição. Aí eu falei para ela que eu perguntaria se poderia, mas tudo bem. ai, o Fica mesmo caso disponível da a minha. gravação ou não? Não fica disponível. Ai, que pena. Mas tá bom então, obrigada. Tá bom, de nada. Eu não sei se você conversar com a organização, talvez, né? Você consiga aí disponível. Não é disponibilizada, né? Direto. Ela não fica como nas gravações do YouTube, que a gente consegue entrar e acessar novamente, né? Mas quem sabe?
Ah, tá bom, então. E dá uma Obrigada. pena, né? Porque nossos alunos É, que... e foi o primeiro trabalho dela, ela ficou bem Olha só, empolgada, só que tá grávida, ficou com medo de ficar muito ansiosa, né? Aí eu falei, sim, não, então dá certo, apresento lá com você. Mas tá bom, então, obrigada. pode nada. O Olá, bom Lucas chegou dia, por aqui. Bom dia, Lucas. Tudo bom bem? dia. Tudo bem? Eu queria só perguntar se vocês estão vendo o meu vídeo. Não, Lucas, não estamos, tá? A tela tá preta. Tá, Tem, eu vou acho que tentar tem ajeitar aqui. buchinha. Só me confirma, por gentileza, Maria, se o meu trabalho, eu acho que é o segundo, né? É É modelos de sobre modelos avaliação. de avaliação, não é? Isso, eu o De segundo, né? maturidade. Seria o primeiro, Lucas, eu estava comentando aqui, se você achar, né? A gente podemos ajustar aqui a organização como for, porque o da minha aluna seria o primeiro. Então, para eu já não começar, ser a moderadora e já começar apresentando, eu deixo ele por último, e aí Então, vocês apresentam. Tem problema? tudo bem, é Mas. que eu tô tentando resolver a minha câmera aqui, Ah, e então quando eu endereço, podemos alterar é a que ordem, se o João se puder, concordar. que aí eu. É porque me apresentar sem o vídeo, e aí quando eu entrei na reunião, a câmera estava funcionando. E quando eu entrei na sala, ficou preto. Eu resolvo Entendi. aqui, se puder. Sim, por mim, sem problema nenhum. O que que vocês. Pode ser? Por mim, tudo bem também, sem problema. Ótimo. Então tá bom, Lucas, a gente deixa para o próximo ou Obrigado, quando viu? você estiver preparado, tá? Então vamos dar início Tá aqui à bom. nossa sessão, né, de apresentações de trabalho, tudo sobre administração pública. Um bom dia a vocês. Eu sou a professora Maria Gabriela Monteiro, da Universidade Estadual do Paraná. Estou falando aqui desde Maringá. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Trabalhos lindíssimos. Sempre gosto muito de estar mediando, porque a gente tem essa oportunidade de ler os trabalhos, de ver apresentações de vocês. É sempre um conhecimento muito grande aí adquirido, compartilhado. Eu sou formada em administração pela Universidade Federal de Lavras, então eu sou mineira, sou lá de Lavras. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiz um mestrado em administração pública, lá na Fundação Getúlio Vargas, e depois fui para Barcelona, lá na Autônoma de Barcelona eu fiz outro mestrado em políticas sociais e comunitárias, e depois o doutorado em políticas públicas e transformação social. E aí voltei para o Brasil e estou aqui, no Paraná. Agora na universidade. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vocês têm aí 15 minutinhos para a apresentação de vocês, tá? Do trabalho. Depois a gente tem aí uns 5, 6 minutinhos para o debate, né? Comentários, dúvidas, né? O que a gente quiser comentar e aproveitar esse momento. E é isso. Então fiquem à vontade. A gente vai seguir então essa ordem, começando pelo João. Se você quiser, já, João, projetar a sua apresentação, os demais também peço para já deixarem aí preparadinho o PowerPoint de vocês, que aí é só inserir. Eu vou cronometrar, João, só para a gente não fugir muito do tema. O Josué chegou. Ah, que bom, Josué. Josué vai me auxiliar, né? Eu já ia falar aqui que a gente né, conseguir controlar direitinho o tema, não esperem ele plire. Tudo bem, Josué? Bom dia, tudo jóia? Bom dia, José, tudo jóia? Vamos começar com o João, tá, Josué? É, se você vai me ajudar aí, cronometrar o tempo, né? Ajudar aí Sim, na coordenação aí na moderação da mesa. Muito bem, Josué, muito obrigada, tá? Se você quer se apresentar, Josué? sim. Eu queria primeiro pedir desculpa pelo atraso. Eu sou Josué, atualmente sou discente de mestrado aqui da UFG e estou como suplente, né, da assessoria e então hoje estarei acompanhando vocês. Vou cronometrar o tempo. A gente está com a organização feita para 15 minutos de apresentação e hoje a gente tem os quatro presentes, Maria? Temos sim. O Lucas está com um probleminha de conexão, mas ele está por aí. Eu acho que ele caiu agora, mas ele está tentando ajustar ali a questão da conexão. Pronto. Aí a gente vai ter, então, os 15 minutos de apresentação de cada, que no final dão aí em torno de 1 hora.
e a gente deixa o debate, né, as perguntas e dúvidas para o final da sessão. Eu pensei, Josué, da gente já, né, terminou, a gente já em seguida fazer um debate e no final, se, né, sobrando mais tempo, a gente pode retomar. O que que vocês acham? Por experiência Ah, até de outros eventos, para a gente não ter perda de conteúdo das apresentações, o ideal seria as apresentações de até 15 minutos e a gente debate no fim. Por pode quê? ser, por mim sem problema nenhum. Nas minhas experiências já deu certo, mas também pode acontecer, assim, da gente, né, acabar ultrapassando aí, né, Isso, controlar bem. Pode ser, sem problema nenhum. A gente vai na seguida, na sequência, então. Tá pronto, bom? então tá certo. O Josué já está aqui preparadinho. Quer dizer, o Josué não, desculpa, o João Luiz da Silva Casa. Preparadinho, João. Então vamos, né, preparar aqui o cronômetro também. Quando você quiser, João, fique à vontade, né? A sessão agora é toda sua. Olha, muito obrigado. Bom dia novamente. Eu sou João Casas e vou apresentar o artigo Política de Cotas Raciais baseada em evidências, uma avaliação ex post do desempenho de estudantes do ensino superior. Esse artigo é em parceria com o meu orientador, professor Fernando Llamas. Nós somos da UFBA, no doutorado de administração. Bom, esse artigo ele traz luz, né, sobre um debate que volta e meia está sendo permeado aí pela literatura cinza, que é a imprensa, o senso comum também, os debates muito sobre as questões da lei de cotas raciais, principalmente no que diz o aspecto da lei 12.711 de 2012, o marco das ações afirmativas, né? E isso traz como pano de fundo o debate sobre as desigualdades raciais e acesso à educação superior, que por consequência também tem seus rebatimentos sociais e econômicos, dada a questão de pobreza, a dificuldade de acesso a esse público ao ensino superior e, por conseguinte, a sua mobilidade social. Isso é um debate público em que traz aí algumas falácias, né, que nós chamamos também de mitos, sempre direcionados para uma questão de que as cotas comprometem o mérito e a qualidade do ensino superior. Em outras palavras, que dá acesso a cotistas, né? E aí as pessoas jogam, inclusive, uma pimentazinha de que estamos diminuindo as pessoas e que isso vai acabar refletindo em nivelar a educação para baixo, dado que essas pessoas não teriam condição e que deveria ser só uma cota de uma questão social e de renda. Mas o grande lance é que tudo está muito baseado em senso comum e opiniões. Então, nós fomos buscar na literatura, na produção acadêmica, alguns recortes específicos de alguns colegas, outros pesquisadores que já nos antecederam, mas são recortes com pouca temporalidade na questão longitudinal, ou algo muito específico de estudo de caso, como de algumas federais, algumas regiões, mas claro que isso já vem trazendo evidências no sentido do desempenho não ser comprometido, e nós fizemos esse grande esforço de um primeiro momento, a gente pegar um ciclo do ENAD e falar desse debate do ponto de vista científico, né, baseado em evidência. E aí a gente tem como problema a lei de cotas raciais afeta o desempenho acadêmico dos estudantes. E aí, para alcançar, nós estabelecemos como objetivo avaliar o efeito causal da política sobre o desempenho de cotistas e não cotistas no ensino superior, começando a analisar esses 10 anos da lei de cotas, né, cobrindo aí de 2012 a 2022, nas federais, no âmbito nacional, o que eu já coloco para vocês que é um grande desafio conseguir esses dados. Então, as possibilidades de algoritmo, eles começam a ter dificuldade, porque as possibilidades de combinações vão para os trilhões de possibilidades, isso limita muito. Então, por isso, o cuidado que a gente tem em fazer isso por etapas, já verificando, né, a potencialidade do estudo. E, como eu falei, a questão justamente da escassez dos estudos longitudinais acaba enviesando o debate quando a gente busca evidência. Alguns colegas levam isso para o debate, inclusive nas instâncias da agenda pública, uma dificuldade porque, geralmente, quem está no argumento contrário, nesse sentido de ser contra as cotas e a política de cotas de uma maneira ampla, mas principalmente na questão do ensino superior,
é justamente de pegar pontos ali e que não é o suficiente os dados avaliados, né? Que ao longo de um tempo a própria lei vai se mostrar ineficiente, coisas desse tipo. Então, para dar mais robustez, nós resolvemos adotar um design quase experimental, com inferência causal, algo que já vem sendo trabalhado por alguns colegas, alguns pesquisadores, e já vem trazendo robustez nas evidências, mas nós queremos, de vez, trazer uma bem forte para rechaçar essa questão das falácias, principalmente da questão de afetar o desempenho acadêmico e que a educação fique nivelada por baixo. Né? Volta e meia isso vem na imprensa, como eu repito, a literatura cinza traz há pouco tempo outra polêmica, em que um articulista ele fala que ele jamais voaria em um avião pilotado cujo piloto tivesse sido formado por cotas, né? Fosse um cotista. Ele temeria muito isso, ou estar em um prédio qual o engenheiro também tivesse passado, submetido a cotas raciais. É para vocês terem ideia de como esse tom ele apimenta, e aí alguns colegas tentam fazer trabalho na evidência contrária, perdão, contrário do que nós estamos trazendo de que não afeta o desempenho, né? Tentando pegar aí aspectos da biologia, alguns aspectos sociais, da discriminação, inclusive. Mas, enfim, nossa fundamentação teórica na questão de Gettler aqui, 2016, em que ele avalia políticas públicas baseadas em evidências. São várias técnicas estatísticas e nós precisamos selecionar aquelas que nos dê condição de trabalhar, né? Os dados são muitos. A gente tem uma outra dificuldade, que é a lei de proteção de dados. Não que a gente seja contrário a isso, mas fazer outras comparações, como, por exemplo, no cruzamento com o censo superior, censo da educação superior, dá uma dificuldade. A gente tem que, inclusive, aí na USP para ter acesso à sala, lá no Rio de Janeiro para ver realmente, mas isso vai ser um momento posterior. De fato que a gente também vê a questão desse debate sobre a lei de cotas como instrumento decolonial inclusivo, ele é importante, e trabalhar aquelas falácias que eu mencionei logo no início, deixando mais claro para vocês, três aqui que nós pontuamos, sobre a baixa qualidade, a injustiça que é feita para essas pessoas que serão, de certa forma, desprestigiadas, e esse mito da meritocracia, que ele já é antigo, ele se arrasta aí em outras partes, inclusive da literatura, de romances e tudo mais em relação a isso. E nós também buscamos aí algumas evidências que já começam a se mostrar robustas, como os estudos de Estevão, de Machado, de Dubbin, o de Dublin, de financiamento estudantil, como essa contribui para dar esse acesso, também sobre outras necessidades, como a permanência estudantil, políticas aí, permanência e outros estímulos. João, você me desculpa um minutinho só que eu vou interromper, mas só para te avisar que os slides eles não estão passando, tá? Ele está no primeiro lá do título, Perdão, aqui para mim ele está passando. mas pode ficar se não conseguir, né? Fique à vontade. João, você quer compartilhar a tela? Tá aqui, para mim ele está com compartilhado. Ela não Ah, está em tela cheia, né? isso. Ela, talvez se você colocar em tela cheia, talvez Aqui no Note, para você aparece? para mim aparece. Hum, Talvez alguma questão realmente técnica aí é. Talvez o modelo de compartilhamento tenha sido de tela dividida. Tenta, tirar o compartilhamento e compartilhar de novo. Ver se dá certo. Deixa eu ver aqui. Ô, João, eu sugiro compartilhar a apresentação de slides. Você clica, acho que é F5, aí entra naquela apresentação. Aí vai entrar na sua tela cheia, você aperta aquela teclazinha do Windows e quando compartilhar, compartilha. Eu nunca fiz aqui no Zoom. No Meet dá certo isso. Você compartilhar a janela, apresentação mesmo, tela cheia. Ele não alterna aqui. Tem um íconezinho abaixo aí também da sua apresentação, sem ser a tecla F5, que ela também consegue te ajudar, de apresentação, para você expandir. Talvez abra os slides. Para vocês ainda não aparece nada, né? Deixa eu interromper aqui para ver se eu. Aí, agora está na sua tela. Tem janelas, aqui tem tela inteira. Isso, tela inteira. Põe tela inteira. Aparece aí para vocês? Isso, agora sim, justificativa e contribuições. Deixa eu só passar uma aqui para você ver se aparece passando aí para vocês. Espera aí. Para mim ainda não.
Passou fundamentação teórica, modelo de pesquisa. Então, joia. Posso seguir aqui da fundamentação teórica? A gente não... Agradeço, viu, gente, pelo retorno. Me perdoem aí, eu não tinha percebido que ela não estava passando. Tudo bem? Todo mundo consegue ver então agora, não é isso? Conseguimos, João, não se preocupa, isso acontece. Obrigado, Paulo. Então, esses estudos de Estevão, Machado, Dubbe, esses são os mais destacados, certo? A gente fez uma varredura maior, uma revisão sistemática também para encontrar, mas muito daquilo que nós falamos aqui para vocês, o estudo na Federal de Goiás, na UFMG, inclusive, tem já estudos em relação a isso, mostrando que não há diferenças significativas, a evolução, inclusive, do número de cotistas ampliando essa participação, sem afetar muito, mas, como eu digo, na questão longitudinal já é uma dificuldade da gente encontrar os trabalhos em relação a isso. Claro que a gente compreende que, como nós nos deparamos com os dados, a quantidade, a própria técnica de agrupamento, ela traz muita dificuldade. Muitas vezes, até quando você vai tentar ali usar os recursos de econometria e outros dados, a coisa vai ficando mais complicada, né, para trazer. O que eu acredito que até então tenha sido essa dificuldade de achar uma quantidade maior de trabalhos que vai nesse sentido. Então, quanto ao modelo de pesquisa, nós fizemos ela, claro, no estilo aplicada, quantitativa, quase experimental. A base de dados foram os microdados do ENAD, nos ciclos aí que envolveu os cursos que realizaram o exame nos anos de 2012, 2015, 2018 e 2022. Há uma alteração por conta da pandemia em 2020, houve uma mudança em relação à relação de cursos, mas nós usamos, então, aqueles que realmente submeteram desde 2012, né, e chegaram até 2022, justamente para fazer essa varredura dos 10 anos da política de cotas. E aí, por questões técnicas e para facilitar a análise, aqui já foi uma sugestão também de submissões que nós fomos fazendo, né, ao longo do tempo do trabalho, em separar os grupos de cotistas raciais dos não cotistas raciais. Aqui nos raciais nós envolvemos aí pretos, pardos, quilombolas e indígenas, usando ferramentas dos pacotes aí do RStudio e usamos como variáveis de controle a renda, a idade, o financiamento, o gênero e dedicação de tempo de estudo dos grupos analisados, né? Então, nós fizemos a extração e tratamento dos microdados, fizemos essa definição dos dois grupos, como já expliquei aqui para vocês, usamos a técnica do PSM, que é o pareamento entre os grupos, para evitar o que a gente fala do enviesamento, da questão do viés, né? Nós fizemos uma validação com subamostras, com um poder estatístico aí de 80%, que mostrou robustez e pouquíssima diferença. E para olhar uma comparação entre os grupos de baixo desempenho, médio desempenho e alto desempenho, nós usamos a regressão quantílica por quantis, né, para a gente poder verificar e validar isso. Então, se vocês perceberem no primeiro gráfico, todo mundo aí consegue ver? Está passando, né? Pronto. Graficamente, a gente já vê aqui, basicamente, mesmo nível, tá certo? Então, observem que em notas padronizadas por cotas raciais, pouco, aqui no desempenho, né, que é a nota geral, há uma diferença pouco significativa do desempenho entre cotistas e não cotistas. Então, a amostra final ela acabou tendo, nessa técnica de pareamento, 766 observações pareadas, sendo 383 por grupo. Isso talvez para quem esteja vendo fale assim, muito dado, né? Como é que a gente consegue? Justamente a técnica ela pega por representação de turma. Uma técnica que a gente usa, como falei lá, o Gettler, ele dá essas possibilidades de você fazer, inclusive, um grupo, né? Comparado, que seria aquele cotista também que, apesar dele ter direito, perdão, aquele grupo que teria direito à cota, mas ele não optou por cota. Então, a gente avalia também esse desempenho desse grupo. No teste T, a gente teve um p-valor de 0,05, ou seja, sem diferença significativa, o que nos leva a perceber um desempenho semelhante entre cotistas e não cotistas. O efeito de Cohen, ele demonstra que houve baixa magnitude nessas diferenças. Aqui é só do p-valor, como eu falei para vocês entenderem. Variação, a gente usou as subamostras para fazer uma checagem. Esse poder estatístico é de 80%, o que mostra que os resultados eles são consistentes, porque não se percebe alteração na conclusão
a gente podendo afirmar agora aí com evidência que a política ela não afeta negativamente o desempenho e ela aumenta a validade interna e reduz vieses, né, por essa técnica. Nos efeitos, como eu falei para vocês, em relação aos quantis ou quartis, como as pessoas queiram dizer, a gente tem aqui a primeira que eu mostro no 0,25, que é entre os baixos desempenho, há uma ligeira vantagem em relação aos cotistas, em relação aos não cotistas, e no de 0,50 e 0,75, ela é praticamente desprezível, seja de médio desempenho e de alto desempenho, entre os grupos de alto e grande desempenho, ela é pouco significativa. Então, como eu falei, a vantagem aqui entre os cotistas no primeiro quartil, ela é pouquinho, é ligeiramente, né, maior. Entre os 2 e 3, as diferenças não são significativas. E a gente percebeu que houve uma melhora geral das notas em 2022, aí acreditando que um efeito pós-pandemia, o esforço das instituições com políticas, né, de permanência e todo um outro conjunto que é muito peculiar entre as instituições, mas claro que a gente entende que é um conjunto aí de iniciativas para melhorar essa questão da permanência, inclusive, que é um desafio muito grande que as instituições vêm enfrentando, com o advento também dos cursos de educação à distância, né, dificuldades outras financeiras que os alunos enfrentam. Então, são as políticas de permanência que podem ter contribuído aí também para melhorar esse desempenho. Aí a conclusão que a gente chega com as implicações é que a política de cotas raciais ao longo dos seus 10 anos não gerou um efeito colateral de redução de desempenho, até então não encontrado na produção acadêmica, porque ao completar 10 anos ainda os estudos não estão sendo publicados, né? Pelo menos que nós tenhamos conhecimento disso. Podemos afirmar que ela mantém a qualidade e promove a inclusão social, que é um dado bem importante. Essa metodologia ela é replicável para outras políticas, dá para usar a técnica em avaliação de políticas públicas, com evidência. Contribui para políticas baseadas nessas evidências que nós falamos, e aí jogar debate mais técnico na agenda política, né, das políticas públicas. E nós entendemos como os próximos passos a sugestão de incluir novas edições variáveis sobre a permanência estudantil. Inclusive, trabalhar os ciclos 2 e 3, vocês viram que a gente trabalhou aqueles de 2012, 2015, 2018, 2022. Pegar também os grupos de cursos dos outros ciclos, para a gente seguir com o estudo e verificando aí o que pode, né, implicar que a gente acredita também que nos outros grupos, porque nós queremos mapear por áreas também como há essas diferenças entre as áreas, entre os outros grupos, né? Entre engenharia, medicina, licenciaturas, por exemplo, como é o comportamento para a gente ter um panorama geral. Mas, por hora, é o que nós conseguimos aqui já concluir por esse primeiro grupo. E aqui eu encerro e fico à disposição aí para assistir às demais apresentações e, ao final, nós fazemos o debate. Muito obrigada, João. Muito obrigada. Seguimos então com a Antônia. Pode ser, Antônia? Depois o Lucas e depois eu apresento. Oi, pessoal, deixa eu ver aqui, vou começar compartilhando aqui a minha tela. Deixa eu ver como é que faz, que eu ainda não... Vocês estão vendo ou não, né? Ah, não, peraí, compartilhar. Pronto? Prontinho, estamos vendo. Você colocar na tela cheia? Vou colocar. Prontinho. Ok, tudo certo? Tudo certinho. Quando você quiser, fique à vontade. Tá, vou iniciar agora, então. Pessoal, é o seguinte. Meu nome é Wigna, tá? É Antônia Wigna. Eu sei que o Wigna é o nome mais difícil, né? Mais diferente, vamos dizer assim. Mas vocês vão me desculpar porque eu sou da década de 80 e você sabe aí que o pessoal aí da nossa época, dessa época aí de 1980, gostava de botar uns nomes mais diferentes aí nos filhos. Mas podem me chamar de Antônia, fiquem à vontade, tá? Eu sou professora aqui da Universidade Federal Rural de Mossoró, aqui do semiárido, né? Aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu trouxe aqui o trabalho da minha orientanda, né? A Ana Beatriz. Trouxe uma apresentação bem enxuta, na verdade, né? Eu vi 15 minutos, eu pensei, não dá para falar muita coisa em 15 minutos. Então, eu trouxe mais enxutazinha.
E o professor, eu entendo, né, que a dele foi mais extensa porque também é quantitativo, né? Quantitativo não tem como a gente, né, reduzir muito a apresentação. Mas aqui o trabalho da Ana Beatriz é uma apresentação, é um trabalho qualitativo e é sobre o imposto sobre o valor agregado, né? A gente está vivenciando agora o quê? A reforma tributária, né? A história está acontecendo aqui diante dos nossos olhos e, na verdade, foram aí 40 anos de discussão, né? Já se almejava muito a reforma tributária, porque nosso sistema tributário ele é altamente complexo hoje, né? A gente tem aí uma diversidade de normas, de legislação, cada estado tem o seu próprio regulamento de ICMS, e para cada produto tem uma especificidade, além disso, a gente tem uma diversidade de incentivos fiscais, né? Para produto, para região, enfim, é uma complexidade gigantesca e nós sempre fomos muito criticados, né? Inclusive, nós que somos da área contábil criticamos também, porque é muito. Você imagine o quanto é difícil você que é a pessoa que é um contador, por exemplo, pega a contabilidade de um outro estado e ele ter que destrinchar toda aquela legislação, né? Por quê? Porque nós temos uma alta complexidade. Então, a reforma tributária aqui no Brasil, ela veio mais para simplificar o processo, os processos os processos tributários em si, né? Então, não veio com a promessa de redução de impostos, na verdade, foi mais de unificação mesmo, né? E junto com a proposta da reforma tributária, né, vem o conceito de imposto sobre o valor agregado, que é algo que já é bastante utilizado no exterior, sobretudo ali na Europa, nos países da Europa. Eles trazem essa sistemática de imposto sobre o valor agregado, que lá eles chamam de imposto sobre o valor acrescido, né? Então, não é uma ideia brasileira, surgiu ali. Na verdade, a ideia do IVA já vinha há muito tempo antes, mas ele foi posto em prática ali na década de 1950 lá na França, né? Então, a partir da ideia do IVA, que já vem sendo praticado e é, digamos assim, um caso de sucesso comprovadamente, né? O Brasil ele adotou essa proposta com a intenção, né, de harmonização e simplificação do nosso sistema tributário nacional. Então, lá em 2023, né, foi quando, digamos assim, consolidou-se a ideia com a emenda constitucional 132, né, que foi de fato, foi batido o martelo, vamos sim agora dar início ao processo da reforma tributária, e em janeiro de 2025 desse ano, né, saiu a Lei 214, que de fato, né, veio consolidar o que seria o nosso IVA, né, que é o nosso IVA dual. Então, a gente, ao invés de ter é, o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, né, que são impostos municipais, o imposto estadual, impostos federais. Agora a gente vai ter dois impostos, né? A gente vai ter o IBS, que vai substituir a partir de 2026 o ICMS e o ISS, o imposto estadual e o imposto municipal, e a CBS, que vai substituir ali o PIS e a COFINS, né? Então, a gente já tem uma primeira regulamentação que já saiu, que é a Lei 214, e a gente está esperando aí as próximas atualizações para a gente verificar como é que de fato vai acontecer essa reforma no Brasil. Então, dito isso, o problema de pesquisa da Ana Beatriz, né, que ela trouxe, foi quais são as semelhanças e as diferenças entre os modelos, né, do IVA lá que é praticado lá em Portugal, né? Quais são as semelhanças e as diferenças entre Portugal e Brasil, né? O modelo que tomou como base o modelo europeu.
Então, dito isso, o objetivo geral da pesquisa é realizar uma análise comparativa da implementação do IVA no Brasil, né, que adotou ali o modelo de Portugal. Então, a nossa metodologia, a gente conta com uma pesquisa descritiva e documental. A gente foi procurar aí o que tinha de disponível, né? O que já tinha, por exemplo, a emenda constitucional 132, a lei 214, o que foi divulgado aí pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. Então, assim, a gente consolida essa pesquisa com uma abordagem qualitativa e a gente vai utilizar uma análise bibliométrica e documental para comparar, né, os dois modelos. Ok? O período de análise que a aluna utilizou foi de agosto de 2024 até março de 2025. Aí a gente teve um desafiozinho, porque no meio do processo veio a Lei 214 em janeiro, ela já estava assim, terminando o TCC dela, né? Mas ela deu a marcha rézinha ali e voltou para dar uma lida lá na lei para poder colocar no trabalho dela. Então, assim, já indo direto aos resultados, o que a gente encontrou, né, entre os dois modelos? A gente percebeu que, por exemplo, em Portugal, tanto em Portugal quanto no Brasil, foi adotado o princípio da neutralidade. O que é o princípio da neutralidade, né? Ele diz o seguinte: não importa, hoje em dia, a partir da reforma tributária, já não importa mais de onde você está comprando ou para onde você está vendendo ou a localidade, não importa. O fato da localidade em si, o imposto, ele não vai ser mais um fator decisivo para que você decida, né, de quem comprar, para onde comprar, onde se instalar. Ele não vai mais. Por quê? Porque uma das diferenças, né, que nós ainda temos, porque a reforma tributária ainda vai perdurar aí, vai ficar aí os dois sistemas até 2033, mais ou menos, mas o que a gente tem hoje é um imposto que ele é cobrado lá na origem. Então, é por isso que muitas empresas se instalam em estados, digamos assim, mais pobres, vamos dizer assim, porque recebe um incentivo fiscal para isso, né? Então, ela paga menos tributos, essa empresa naquela localidade, e ela vai para lá para pagar menos tributos, né? Com a reforma tributária, que agora o imposto ele vai ser cobrado lá no destino e não mais na origem, não vai mais importar onde a empresa esteja localizada, né? Isso não importa mais, porque o tributo vai ser agora no destino e não da origem. Eu, particularmente, tenho algumas críticas em relação a essa mudança, né? Porque eu acho que também quando uma empresa se instala numa localidade ali mais, digamos assim, mais pobre, ela acaba ali, né, gerando renda, gerando emprego, né? E uma das propostas da nossa reforma tributária era acabar com isso, com o que se chama de guerra fiscal hoje, os estados brigando para atraírem as empresas ali para suas regiões. Mas é um modelo que é adotado lá em Portugal, por exemplo. Então, a incidência das operações nos dois países, né, sobre bens e serviços, vai incidir sobre bens e serviços. A terminologia que se utiliza lá em Portugal se chama de valor, o imposto sobre o valor acrescido, que é o IVA. Aqui a gente chama de IVA dual. Lá em Portugal, eles têm um único imposto para tudo, para tudo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente vai separar em dois, por isso que a gente chamou de IVA dual. É uma das diferenças que tem entre Brasil e Portugal. Então, um vai ser somente para os impostos estaduais e municipais e o outro para os impostos federais. Aí isso levanta uma grande discussão também, porque também no Brasil, aqui no Brasil, né? O ISS hoje, digamos, tem uma alíquota que varia entre 2% e 5%. O ICMS não, ele tem, que é o imposto estadual, ele tem uma alíquota que vai variar ali, digamos, entre 12% e 20%, depende muito do estado também.
Mas aí vocês imaginem que agora vai juntar os dois. E quando juntar, a empresa que era prestadora de serviço vai certamente pagar uma alíquota maior, porque juntou os dois em uma única alíquota, né? Então existem essas críticas também aqui no Brasil. A arrecadação vai seguir também uma forma não cumulativa, ou seja, a empresa só vai pagar o imposto sobre a diferença. Então, quando eu compro do meu fornecedor, eu pago o imposto na compra, né? Eu pago, por exemplo, o ICMS na compra. Quando eu vou vender para o meu cliente, eu recolho dele na minha, na minha venda. Então, eu pego a diferença entre o que eu vendi e o que eu comprei e só repasso para o governo a diferença, né, do valor que eu paguei na compra e o valor que eu recolhi na venda. Isso para mim é um marco também, porque a gente nem todos os nossos impostos têm essa característica da não cumulatividade. E agora a gente não vai ter mais impostos cumulativos. Todos serão não cumulativos e eu acho que isso foi um grande avanço para o Brasil também. A alíquota lá, né, varia aí mais ou menos em 23%. Aqui no Brasil a gente continua com uma das mais altas do mundo, que vai ficar, ainda não foi definido, né, mas vai ficar entre 27,5% a 28%. E deixe-me ver aqui, a arrecadação lá em Portugal é toda centralizada no governo nacional e aqui no Brasil vai ser meio que compartilhada, né, entre município, estado, União. Isso certamente será um problema, porque se a ideia é simplificar, quando eu não centralizo nesse sentido, eu vou ter também, digamos assim, um quantitativo maior do que em Portugal, por exemplo, um quantitativo de normas de legislação, né? Então, isso para mim talvez seja um problema, mas a gente só vai saber quando realmente estiver funcionando. A legislação ali é aplicada em todo o território, de forma padronizada, e aqui a gente vai ter essa questão, né, do ICMS, da CBS, né, então que a gente que tem, existe essa autonomia entre estados para, então, ou seja, não será tão padronizada assim como é lá em Portugal. Então, as principais diferenças, né, e semelhanças que a gente encontrou, que foi encontrado no trabalho, foram essas, né, e também foram elencadas aqui algumas vantagens e desvantagens que o modelo brasileiro apresenta. Então, as desvantagens estão ali na redução de fraudes, né, na redução da prática de sonegação fiscal, no fim da guerra fiscal também, que é algo que eu já falei aqui, e atratividade para investimentos, né, nacionais e internacionais também, já que vai ficar tão parecido assim com o modelo lá de fora, então a gente acredita que a gente vai conseguir também alguns investimentos estrangeiros. E, querendo ou não, acaba inibindo a sonegação fiscal, né? Essa questão da pessoa querer burlar aí as normas, né, as normas tributárias para pagar menos imposto. Então, quando você simplifica, é mais fácil de controlar. Mas isso também é um desafio, justamente por causa da complexidade do nosso atual sistema tributário. Então, até para colocar isso, né, até para colocar a coisa para andar mesmo, isso daí vai ser um entrave, né? E ainda existe resistência política, institucional e dos entes federativos, né? Sobretudo com o fim da guerra fiscal, né? Ninguém quer perder investimento ali, nas suas regiões. Então, eu já vou finalizando aqui, como eu falei, trouxe uma apresentação bem enxuta, né? Mas no todo, o que a gente vê é que sim, o Brasil ele deu um grande passo para a reforma tributária. A gente percebe que existe sim semelhanças entre o Brasil e Portugal, com esse modelo que lá já vem dando muito certo. Então, a gente acredita sim que, de fato, é, a gente vai conseguir consolidar. A partir de 2026 é que vai começar, né, tipo num projetozinho piloto, devagarzinho com a alíquota pequenininha, para a gente ir vendo como é que a coisa se comporta. Então, assim, tudo que foi falado, né, o que a gente espera hoje da reforma tributária, a gente ainda está numa fase de especulação,
não tem como a gente medir, né, se vai dar certo, se não, ou se está dando certo, né? Não tem como medir logo porque não aconteceu. E se nós já estivéssemos no período de vigência, talvez não tivéssemos dados também para medir o impacto, por exemplo. A gente precisa, né, de uma amostra que, que, é, que apresente robustez, né, para verificar se de fato a política deu certo ou se ela não deu certo. Então, fica aí a minha sugestão para pesquisas futuras, né? Analisar os efeitos socioeconômicos no futuro, né? Quando a gente já tiver dados suficientes, a gente avalia, né? Quais foram os efeitos que foram, quais foram os efeitos para o Brasil, né? Quais foram os efeitos para Portugal e tentar comparar, né? Os dois países novamente, agora de uma forma quantitativa. É isso. Muito bom, Antônia, muito obrigada, viu? Passamos agora para o Lucas, né, fazer a próxima apresentação. Ok. Só Muito... compartilhar aqui. Não, acho que a Antônia pode tirar. Antônia, muito obrigada. Ah, sim, Eu sim. estou tentando, eu tirei? Já Tranquilo. saiu? Não, não saiu ainda não. Mas agora, o Lucas já, acho que é automaticamente ali, ó. O Lucas Isso. colocou a dele e já trocou. Isso. Eu Ótimo. preciso. Eu Obrigada. vou, eu vou até passar aqui para ver certinho se está passando para vocês aí. Ótimo. Aham. Deixa eu abrir aqui. Tá, ainda não está em tela cheia, tá, Lucas? Ah, sim. Agora foi? Vê se está Ai- passando. Ainda não. Tá. Agora passou, agora foi. Passou a introdução, referencial, né? Uhum. Ela Beleza, tá em gente. tela compartilhada, né? A gente consegue ver o slide atual e os próximos, né? Naquele Ah, modelo de é? compartilhamento. Não sei se Ah, importa tá. para você, mas para a gente tranquilo. Não. Deixa eu só aqui, então, tentar botar aqui, ó. Gente, desculpa que eu sou pato no Zoom. Eu mexo muito no Meet. Foi É, agora? Ou ainda está naquele negócio da tela ainda? Está. O Lucas, se você tiver com duas telas, talvez seja legal você mudar a tela principal de compartilhamento. Você está com Mudar, duas, né? você tá Tô com com, duas peraí, telas? tô com duas telas. Deixa eu passar o slide para outra, então. Isso, inverte os. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Interrompi o compartilhamento. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, mudei aqui. Deixa eu colocar na tela inteira aqui. Tá vendo? Eu dei conselho pro João e eu mesmo tô atrapalhado. Acontece. acontece demais, Tá, não se me preocupe. ajuda E aí, às vezes a Josué. gente acostuma, Agora, né? Eu, por exemplo, também uso muito mais o Meet do que o Zoom. então, eu trabalho com Meet e já trabalhei com Teams. Eu demorei meses Sim, para também. conseguir dominar o Teams, mas o Zoom, eu sou papo total. Ô, Josué, você que é esperto aí. Estou com um slide em tela inteira na minha segunda tela. Agora eu compartilho aqui e boto a Sim, tela. Coloca para compartilhar, vamos ver. Foi? Agora sim, tela inteira. foi. Tela inteira, né? Só ver aqui para mim se passou. Tá passando. Isso, introdução, referencial Beleza, teórico. então. Show de bola. Gente, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou o Lucas Lins, eu falo de Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro, e venho apresentar, né, um trabalho sobre modelos de avaliação de maturidade em gestão de processos na administração pública, uma revisão sistemática da literatura. Foi um artigo em parceria, né, um artigo em parceria com a minha orientadora e a minha orientadora do programa de mestrado profissional em sistemas de gestão a nossa querida UF, Universidade Federal Fluminense, a qual eu, além de mestrando, também sou servidor, atuo como administrador nessa universidade. E, primeiramente, né, uma revisão sistemática da literatura sobre o tema, eu inicio contextualizando, né,
e demonstrando a importância desse tema, onde numa era de informação em tempo real, numa era tecnológica, né, a administração pública ela vem enfrentando diversos desafios numa busca por eficiência, numa busca por qualidade e numa busca também, uma demanda constante por agilidade, né, na tramitação, na resposta aos processos administrativos. Eu destaco também a importância da tecnologia da informação e comunicação nesse aprimoramento da qualidade, numa efetividade melhor dos serviços, né? Também na satisfação dos usuários, dos cidadãos. E aí eu destaco também a inclusão da eficiência, né? Por 1998, como um dos princípios fundamentais da administração pública, né? Entrando aí, sendo acrescentado por uma emenda constitucional em 1998. O senhor levantou a mão? Sim, Lucas, seu áudio ele está cortando. Você quer testar sem o fone para ver se fica melhor? Sim, sim. Só preciso ver como eu faço isso. Será que é só desconectar Bluetooth? Será que seria só desconectar ele? Tenta aproximar um pouco mais, alguma coisa assim, para ver se a conversa melhora. Porque ele está cortando, sabe? Não sei se a conexão Tá. Vê se melhorou agora. melhorou, sim. Tá. Qualquer coisa você pode interromper de novo. Tá Eu ok. virei aqui, eu acho que está cortando aqui, tinha um ventilador aqui em cima de mim, acho que é isso que está cortando. Mas, enfim, aí a inclusão da eficiência como princípio, né, assim como legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e a necessidade de modernização e gestão de processos, né, que se implemente realmente a gestão de processos para atender as demandas sociais necessárias aí à prestação de serviços. Seguindo aqui, né, a questão que norteou, né, esse estudo foi quais são os principais modelos de avaliação de maturidade voltados à gestão de processos da administração pública, como eles vêm sendo aplicados ou discutidos na literatura científica recente, né? O objetivo foi realizar uma revisão sistemática, né, sobre os modelos de avaliação de maturidade em gestão de processos, identificando abordagens existentes, suas principais características. Continua ruim o áudio? Sim, tá cortando muito, Lucas. Tá, deixa eu Tenta desconectar o fone e a gente vou testa desligar aqui e vou desconectar. conseguiu desconectar? Não estão te ouvindo. Não estão te ouvindo. Você tem algum fone de celular? Ou talvez tenta conectar de novo. Aí o microfone dele se abaixa, deixa mais próximo do. Isso. Tenta falar para a gente ver. Foi agora? Isso, agora ficou bom. Ficou bom? Ficou Legal. bom, ficou bom. Agora eu acho que o meu compartilhamento da tela saiu, né? Saiu. Tá. Deixa eu retornar aqui. Compartilhamento da tela 2. Confirma para mim só se voltou aqui o compartilhamento da tela. Sim, introdução. O áudio ficou ótimo, Lucas. Beleza pura, então. Gente, então, passando aqui, né, para o referencial teórico, né? Primeiramente, o referencial teórico abordou gestão de processos na administração pública, né? É, trouxe aqui para destacar uma definição do MGI, o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, né? Inclusive aí
trazido uma referência do Guia Prático de Gestão de Processos do MGI de 2024, né, onde define-se que processo é o fluxo de trabalho que transforma entradas em saídas para atingir os objetivos organizacionais, né? Então, nós temos aí, né, as entradas, informações, produtos, serviços, que é passado por um processo de transformação que vai sair também em outras informações, produtos e serviços para os clientes, que no caso da administração pública, né, são os cidadãos, usuários de serviços públicos. Então, também, né, a gestão de processos, ela concentra-se, né, ela foca na análise, no controle e na melhoria dos processos. Ela geralmente tem duas abordagens, né, que são principais na literatura, que são os fatores, né, da implementação e também a digitalização desses processos, né? Então, geralmente é discutido na literatura nessas duas abordagens, e também os desafios gerais e o papel, né, do Business Process Management, que é uma abordagem que surgiu assim de forma bem revolucionária, né, e que trouxe aí a partir do século XXI muito forte uma melhoria, né, uma revolução na questão do desempenho organizacional na gestão de processos. E aí a gente passa aqui para avaliação de maturidade, né? Então, uma definição que na gestão de processos, maturidade ela pode ser definida como o grau de consolidação da implementação das práticas organizacionais relacionadas aos processos, né? E tem-se o destaque também que organizações, quanto mais maduras, elas atendem melhor os clientes e elas otimizam melhor os recursos, e que a avaliação de maturidade ela está relacionada à efetividade dos processos, está relacionada também às competências e habilidades, né, dos colaboradores que lidam, né, no dia a dia com a tramitação desses processos. Seguindo aqui, o referencial teórico também aborda especificamente os modelos de avaliação de maturidade, né? E conceituado aqui nesse estudo de Hochstetter como ferramentas que visam promover transformações culturais, permitindo avançar em diversas dimensões a partir de um conjunto estruturado de critérios, métricas ou padrões, né? Eles estabelecem caminhos graduais para o aprimoramento contínuo da gestão de processos. Esses caminhos graduais, né, geralmente são chamados de níveis ou estágios de maturidade, né, onde esse caminho gradual, também chamado, né, denominado muitas vezes de incremental, né, onde o alcance de um estágio ele está condicionado ao alcance do estágio anterior, sendo, né, incrementado, um alcance gradual, um aumento, né, no estágio ou nível de maturidade. E aí eles avaliam dimensões da gestão usando escalas de maturidade, né? Como comentei, acabei de comentar, né? É, onde se vai alcançando gradualmente esses níveis ou estágios, né? Indicando um progresso nulo, parcial ou total, né? Na maturidade do que se está considerando ali. E eles também possibilitam mensuração, comparação de resultados, identificação dos estágios ou níveis e direcionam, né? Então, o legal é que os modelos de maturidade eles ultrapassam, eles não se limitam a identificar em qual nível, em qual estágio de maturidade a organização se encontra, mas para além disso, ele direcionam ações para excelência, para melhoria contínua e para a otimização dos recursos. E dentro da gestão de processos, temos dois tipos mais comuns de modelo de maturidade, sendo esses aqueles que focam
em processos individuais, né, onde se isola um processo ou um conjunto, um grupo, um agrupamento de processos na organização. Aí tem um exemplo do CMMI e do BPMM, e o foco organizacional, que são aqueles modelos que já se propõem a medir, a avaliar, né, a maturidade da gestão de processos como um todo, né? Então aqui tem, por exemplo, o ITIL, o Six Sigma, né, e vários outros. E aí a gente chega na questão dos modelos mais utilizados na administração pública, né? E esse é um tema muito delicado que, inclusive, né, eu abordo isso de forma bem detalhada na minha dissertação de mestrado, onde eu proponho, na verdade, né, um modelo específico para um contexto específico e onde, na verdade, a gente utiliza, né, onde eu utilizei referências de alguns modelos, porém, em geral, os modelos de maturidade, eles não foram pensados para a administração pública, né? Então, de modo que, para atender às especificidades, né, do serviço público, é, praticamente não se encontra um único modelo, né, que atenda. Então, é, aí o estudo de Bondarenko, ele traz ali os modelos mais utilizados, né, na administração pública, porém, esses mesmos autores, eles destacam que não existe, né, a falta, a carência de modelos que considerem aí especificamente o contexto público, né? Então ele traz aqui, né, alguns modelos que estão ali entre os mais utilizados. Eu vou avançar aqui por conta do tempo, né? E aí a metodologia foi utilizada, foi realizada, né, uma revisão sistemática, adaptado às etapas, né, propostas por Kaushik e Miguel, 2017, onde primeiro houve uma seleção das fontes de pesquisa, que foram artigos, né? Optou-se por trabalhar com artigos científicos, é, nas bases de dados Web of Science e Scopus, né? Foram adotadas palavras-chave e aí escolhidos os filtros da pesquisa, passando para a busca nas bases de dados aqui, né? Etapa 5. Como foi buscado em duas bases de dados, a gente precisou haver uma remoção de duplicidades, passando-se para a leitura dos resumos, né? E aí um primeiro filtro pelos resumos, e sendo alguns artigos descartados e outros arquivados para uma leitura na íntegra, para que se tivesse aí os artigos relevantes para compor essa revisão da literatura. Buscou-se as palavras-chave, né? A partir das palavras-chave, gestão de processos, avaliação de maturidade e gestão pública, definiu-se os termos de busca, né? E focando aqui nos tópicos de título, resumo e palavras-chave, o tipo de documento, artigos, nos idiomas português, inglês e espanhol. A busca ela foi realizada em duas etapas. Primeiro, buscou-se sem filtro de temporal, né? Uma busca bem ampla, e depois uma busca mais restrita nos últimos 5 anos. Na primeira busca, né, onde não teve uma limitação de tempo, né, foram encontrados 118 artigos na Web of Science e 25 na Scopus, num total de 143. E aí eu trouxe esses dois gráficos, né? Esse primeiro gráfico aqui da base Scopus, né? Foram encontrados artigos de 2012 até 2025, né? Onde percebe-se claramente aqui um pico aqui de produções desse tema no ano de 2023, né? Um crescimento assim mais considerável a partir de 2020, né? Mais um pico aqui em 2023.
E aqui também eu trouxe um gráfico da Web of Science, né, que mostra aqui também um crescimento a partir de 2019, tendo aqui alcançado também em 2023, né, uma quantidade bem significativa de publicações. Dessa forma, né, nos últimos 5 anos foram achados 100 artigos, né, sendo 81 da Web of Science e 19 da Scopus. E aí, desses foram identificados 14 artigos duplicados, né? E aí, após a remoção dessas duplicidades, foram 93 artigos, dos quais foram lidos, né, analisados os resumos, e 44 artigos foram selecionados para leitura na íntegra, né? E aí, durante essas leituras também, identificou-se outras fontes relevantes que foram adicionadas, como outros artigos, livros, documentos técnicos, legislações, sendo que, né, após todos esses filtros, essa revisão de literatura, ela se baseou em 27 obras. Então, as considerações finais, né, do que dessa revisão sistemática da literatura, que a gestão de processos e a avaliação de maturidade, elas são essenciais quando a gente pensa numa modernização da administração pública, né? Então, não adianta pensar em modernizar, pensar em melhorar, pensar em ampliar a qualidade, sem que se tenha uma gestão adequada dos processos, né? E quando a gente fala em avaliar a maturidade da gestão de processos, né? Entende-se como um passo importante, ainda talvez não muito considerado, mas que é, é um primeiro passo para que se possa propor melhorias assertivas, que se possa ter uma visão de melhoria da qualidade, né, de melhoria contínua, de gestão da qualidade na gestão de processos dentro da administração pública. É um ponto importante que há um consenso sobre os benefícios desses modelos de maturidade, há um consenso claro, porém ainda persistem diversos desafios na adaptação desses modelos ao contexto público e uma grande demanda é, de estudos que tragam esses modelos de maturidade para o contexto público, modelos que sejam realmente pensados no contexto da administração pública, né? E aí o estudo contribui no campo teórico e prático, né, buscando orientar gestores na escolha de modelos mais adequados, né? E talvez não somente na escolha, mas na proposição também de modelos que sejam pensados e adaptados totalmente às especificidades da administração pública. Aqui eu trago as referências bibliográficas. Gostaria de agradecer vocês aí pela atenção, por estarem prestigiando essa apresentação. Quero pedir desculpa pelos percalços. Eu ainda estou muito iniciando nessa área. Para falar a verdade a vocês, é a primeira vez que eu apresento um trabalho assim num congresso, uma experiência incrível, desafiadora. Fico um pouquinho, não sei se transpareci, mas um pouquinho tenso, um pouquinho nervoso e apreensivo, né? No início é tudo assim, mas quero agradecer vocês aí pela recepção, pela paciência, pela compreensão e pela ajuda aí também a resolver essas questões de áudio, de vídeo, né? Agradecer e dizer que é um prazer muito grande estar aqui, parabenizar os colegas que já apresentaram aqui, né? E ao Josué também tenho certeza que o trabalho dele está incrível e também me coloco à disposição para dúvidas, debates, ouvir sugestões de vocês também, tá bom? Muito obrigado aí. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada. O primeiro de muitos que vem por aí, né, Lucas? Com certeza. Se ficou nervoso, a gente nem percebeu. Ah, que bom. Muito bom. Então, agora passando, Josué, você controla meu tempo aí para mim, por favor, tá? Vou projetar aqui, vou apresentar o trabalho da minha aluna, que infelizmente não pôde participar. Está aparecendo na tela para vocês?
Vou Sim, colocar a tela cheia. Só um minutinho. Foi tela cheia? Apareceu? sim, Passando normalmente? normalmente. Ok. Então vamos lá, né? É esse. Só tirar aqui que tá me atrapalhando aqui. Opa. Aí saiu, né? Desculpa, gente. Não, Não, saiu não. não saiu? Não, está em tela cheia. Olha, sumiu pra mim. Só um minutinho. Hum, eu acho que eu ampliei a outra tela, a que aparece vocês, e Sim, desapareceu pra mim. Como que eu faço, José, para voltar? Ah, é, stop. Parou, né? parou. Tá, coloquei o stop e vou de novo. Agora está aparecendo você. Tá. E agora? Agora você está compartilhando tela. Ok, agora E foi, né? isso, Programa de Enfrentamento à Pobreza. Muito bem, muito obrigada. Vamos lá. Então, esse é o trabalho de conclusão de curso da minha orientanda Camila, né, que trabalhou aí sobre o programa de enfrentamento à pobreza em busca de inclusão social. Esse tema, né, esse artigo, ele vai tratar essa questão da pobreza e das estratégias de políticas públicas para o seu enfrentamento, né, considerando aí que é dever do Estado desenvolver essa estratégia de políticas públicas de combate à pobreza, né? Então, por isso mesmo, é um tema essencial na agenda da administração pública, né, exigindo aí políticas articuladas e comprometidas com a justiça social. Esse ano comemoramos aí os 20 anos do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né? Um marco aí na trajetória da assistência social no Brasil, que foi consagrada aí na Constituição de 88 como um direito de cidadania e dever do Estado, né? E junto com a saúde e com a previdência, a assistência compõe aí a Seguridade Social, garantindo proteção a indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade e riscos sociais. Nesses 20 anos aí que a gente tem de SUAS, né, muitos avanços, mas também muitos desafios, né? Os desafios persistem, a pobreza a gente vai entendê-la aí como essa situação de privação, né, seja monetária, material, ou ao acesso de serviço básico, conforme definição do Observatório das Desigualdades, da UFMG. Em 2023, temos registrado aí 27,4% dos brasileiros estavam abaixo da linha de pobreza, né? Por mais que a gente vê que houve uma melhora aí desde 2012, né, com um pico muito elevado aí em 2021, a gente ainda é bastante significativo, né? 27% aí da população abaixo da linha da pobreza, o que significa que são muitas pessoas vivendo sem as mínimas condições, as condições básicas aí para ter uma vida digna e de qualidade. É neste contexto que propomos aí essa pesquisa, esse questionamento de quais são os limites e potencialidade dos programas municipais de enfrentamento à pobreza como estratégia de inclusão social. O objetivo do trabalho foi analisar os programas de enfrentamento à pobreza de um município específico no noroeste do estado do Paraná, que é o Paraíso do Norte, e destacando aí principalmente um dos programas desenvolvido nesse município, que é o programa Paraíso, Bolsa Paraíso, né? E seus limites e potencialidades como estratégia de inclusão social, né? Com o propósito aí de compreender como esses programas eles contribuem ou não para a inclusão social e a superação das múltiplas dimensões da pobreza, né? O trabalho ele está fundamentado nessa perspectiva, né, da discussão da pobreza como um fenômeno multidimensional, né, que vai além da falta de renda, né, que a questão econômica é um fator importante, mas não o único e vai muito além disso, né, envolvendo aí aspectos socioeconômicos, culturais, familiares, individuais e institucionais,
utilizamos aí várias literaturas que tratam o fenômeno da pobreza nessa perspectiva multidimensional, mas destacamos aqui principalmente a Sônia Fleury, a Carla Bronze, o João Subirates, né, entre muitos outros, Ricardo Comar, muitos outros. Envolve aí, então, uma variedade de formas, né? Um conceito aí do Amartya Sen, quando traz o conceito de desenvolvimento com liberdade, né? Ele fala que a pobreza, então, ela envolve uma variedade de formas de privação de liberdade. Então, nessa visão da pobreza como uma questão multifacetada, né, ela requer políticas e ações que promovam a inclusão plena, né, como foco na ampliação de direitos, cidadanias, né, como um comentário que vai muito além dos aspectos econômicos isolados. No referencial teórico, a aluna, né, trabalhou aí, ela foi trabalhando esse conceito de pobreza aí, partindo aí de uma literatura sobre análise de políticas públicas, né, fazendo uma revisão aí dos modelos, da criação dos modelos de proteção social, entrando aí no caso específico do Brasil, sobre políticas de assistência social e combate à pobreza no Brasil. Foi uma pesquisa, né, de natureza qualitativa com finalidade exploratória e descritiva. Para a coleta dos dados secundários, ela utilizou principalmente a pesquisa bibliográfica e documental, e para a coleta dos dados primários, a pesquisa de campo, realizada no CRAS, lá do município, né, o Centro de Referência de Assistência Social, no município de Paraíso do Norte, que fica no noroeste do estado do Paraná. É, Ela realizou, né, entrevistas semi-estruturadas, né, com os profissionais do CRAS. No CRAS desse município, né, são 8 profissionais, e ela conseguiu realizar a entrevista com 5 deles. E a análise foi feita pela análise de conteúdo. Todos que participaram da entrevista, né? Essas foram 5 mulheres, são 5 mulheres e 2 homens. Infelizmente, os homens não participaram, foram convidados, mas não participaram. Mas as 5 mulheres, sim, que se disponibilizaram a participar da pesquisa. Elas têm de 20 a 34 anos de idade e estão no setor há mais de 2 anos. Possuem aí entre ensino médio e ensino superior. Uma das questões, né, questionadas para elas, assim, para saber na perspectiva delas o que é pobreza para você, né? Como entendem aí a pobreza? A gente percebeu nas respostas dela uma concepção ampla, apareceram aí múltiplas dimensões aí da pobreza, conforme destacado, né? Que elas falam, claro que reforçam. Todas reforçaram bastante a questão da renda, né? Ali falar sobre a falta de necessidades básicas, como alimento, moradia, vestimenta, acesso à saúde, mas também ressaltaram aí a falta de suporte, que a pobreza é falta de suporte, é falta de redes sociais. Falaram também que é relacionado também à falta de recursos e bem materiais necessários para a vida saudável, como falta de qualidade, de habitação, de higiene, de educação, de saúde, moradia, e falta de oportunidades e falta de equidade, né? Quando questionados sobre o que contribui à pobreza, destacaram principalmente a falta de acesso a recursos financeiros e bens materiais, a ausência de políticas públicas, a falta de oportunidade, e uma das entrevistadas destacou também o comodismo. Os programas, né, municipais, né, de enfrentamento à pobreza, elas listaram vários programas que são oferecidos no município, como programa de Mais Leite, Mais Saúde, projeto de artes culturais, auxílio natalidade, auxílio funeral, distribuição de absorvente, pagamento de água, luz, e também o programa Bolsa Paraíso, que foi aí o programa que a aluna quis aprofundar um pouquinho mais nele, né? Porque ele tem sido destacado lá no município, que é um programa que é um auxílio emergencial, que foi criado durante a pandemia, né? Para amenizar aí os riscos da pandemia de Covid-19, e após a pandemia ele continuou, né? Ali auxiliando famílias de renda per capita até um quarto do salário mínimo, né? R$ 380 por aí, mais ou menos, né? No valor de R$ 250 para a família. O critério de elegibilidade, né, para a escolha da população que faz parte desses programas, né, na maioria dos programas é a renda. Elas destacaram, e no caso do Bolsa Paraíso, elas até alegaram, né, que fizeram um relatório extenso das famílias inscritas no CAD único, né, e apresentaram para a prefeita, né, porém consideraram apenas
como critério a renda, né? A literatura demonstra mesmo que, na maioria dos casos, a renda é utilizada como critério, pela simplicidade nos processos da mensuração e focalização do público, né? Ainda que o CAD único ele tem sido muito valorizado, não só como um sistema de banco de dados, mas como as múltiplas informações que ele apresenta, né? Trazendo aí uma possibilidade de mapeamento das necessidades, né, de maior visibilidade, as pessoas com maior vulnerabilidade e risco social, né, além de trazer muitas informações para uma articulação intersetorial. Quando questionadas também, né, quando analisando nas respostas, nas perguntas sobre a noção de intersetorialidade, né, pode-se perceber que é muito limitada essa perspectiva lá no município. Não há o envolvimento de outros setores na formulação dos programas, por mais que elas falaram, ah, sim, tem envolvimento, mas a aluna questionou, mas quem se envolve? Ah, a prefeitura e o advogado, sabe? Então, assim, você vê que não né, é muito limitada a articulação, tanto na formulação como na implementação também dos programas, né? Também citam a necessidade de, em muitos programas, ter uma relação com a saúde, principalmente, foi citado, mas não há essa relação constante entre os setores, que apesar, né, da literatura reforçar aí a intersetorialidade como fator chave na estratégia efetiva de inclusão social. E quando também perguntado sobre a implementação dos programas, observa-se uma implementação totalmente top-down, centralizadas aí nos entes governamentais, né, fazendo uma comparação ali entre a implementação bottom-up e top-down, constata ali essa centralidade aí de cima para baixo, né, essa implementação de cima para baixo sem participação, tanto dos outros setores, como muito menos da população, da sociedade, participação social. Então, chegando aí nas considerações finais, né, os resultados, eles revelam que os programas analisados, em especial o programa Bolsa Paraíso, eles contribuem, sim, para amenizar a pobreza entre as famílias em situações de vulnerabilidade no município analisado. E a análise das entrevistas, elas evidenciaram que o programa atende às prioridades da família de baixa renda e fragilidades sociais, né, utilizando ali sempre, né, como o cadastro único como principal entrada ali. E, contudo, né, no entanto, a gestão centralizada, limitada à articulação intersetorial tem comprometido muito a efetividade desses programas como estratégia de inclusão social duradoura, né? A literatura tem demonstrado diversos, aqui a gente cita uma fala da Carla Bronzo com o Ricardo Gomar, que fala que formas mais flexíveis e relacionais de gestão pública local desenvolvidas de forma mais integrada pelos diversos setores da política e nos níveis, constitui-se estratégias potenciais mais exitosas no enfrentamento à pobreza, o que a gente não conseguiu identificar nas estratégias desse município. Né? Então, os programas de alma, nesse sentido, ademais, né, os programas de combate à pobreza por meio de transferência de renda, sem a garantia de direitos de cidadania, né, ele reforça e de um desenvolvimento econômico que absorva essa mão de obra, torna-se limitado como estratégia de inclusão social, tendendo aí a prevalecer um caráter muito mais assistencialista de viés caritativo, né, como foi observado. A pesquisa ela conclui, portanto, que os programas de enfrentamento à pobreza, mais especificamente o Bolsa Paraíso, ele apresenta inúmeras potencialidades, né, a oferecer, né, esse alívio imediato à pobreza, estimular a economia local, né, sobretudo em contexto de crise. No entanto, enfrenta limitações importantes, com critérios restritivos, ausência de uma articulação intersetorial, uma gestão muito centralizada, né? E mostrando aí, infelizmente, insuficiente aí nas estratégias de inclusão social, se desvinculando de uma políticas públicas mais integradas. Então, a gente fortalece aí a necessidade do município de esse enfrentamento à pobreza, que exige ações mais intersetoriais e uma abordagem mais multidimensional. Então, essas foram as principais referências bibliográficas, né, aí no trabalho, e agradeço muito a atenção de vocês, espero não ter ultrapassado aí o tempo. Deixa eu fechar aqui. Como Muito estamos de... pontual, Gabriel Maria, muito pontual.
14 Pois é, minutinhos só. infelizmente não chegamos ao resultado que gostaríamos. Mas vamos lá, vamos abrir para discussão um pouquinho aí, né? A gente 9h18, né, Josué? Temos um tempinho aí para a gente fazer os comentários gerais, perguntas. Agora a gente pode ficar livre aí para abrir os nossos microfones, né? Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, podem ficar à vontade aí para a gente debater um pouquinho, comentar um pouquinho. Eu tenho aqui algumas questões, mas se alguém quiser começar, Tá todo mundo de microfone fechado, ninguém quer falar. Vamos querem bater que um eu papo. comece? Eu Eu posso começar então? Pode. pode, fica à vontade. Eu só queria fazer um comentário sobre o trabalho do colega João Luiz. Sim. João, Deixa eu eu- esses dias atrás, alguns meses atrás, eu, eu me vi num debate com a minha tia, que é docente, né? Ela é professora de biologia aposentada, e justamente sobre essa questão das cotas, né? E tentando colocar na cabeça dela de que, na verdade, a necessidade das cotas raciais, né? Porque ela bate nessa tecla aí que você citou no seu trabalho sobre a questão de que a cota deveria ser somente social e não racial, né? E aí eu corto para ontem. Eu leciono em curso técnico no Pronatec aqui na minha cidade. E ontem eu estava comentando justamente isso com os meus alunos, né? Porque surgiu um tema na sala de aula é, é, sobre racismo reverso, né? Aí eu comentando com eles, falei, gente, eu estava contando para eles que uma vez uma pessoa, né, bem branca igual eu, assim, estava citando que sofreu racismo reverso. E eu falei, gente, eu não aguentei ouvir isso. E eu falei assim, fulano, olha só, é, se você pensa, eu cheguei, eu não sei nem se eu fui um pouco grosso assim, mas eu disse assim, mesmo que você pense isso, faz um favor para todo mundo. Se você está pensando isso, é lamentável, mas pensa na tua aí e não fala isso, porque isso é um absurdo sem tamanho, né? Ele disse, por que que é absurdo, Lucas? E eu disse assim, é, efetivamente eu já fui chamado de branquelo azedo. Eu também sou bem, eu também sou bem baixinho, já fui chamado de pintor de rodapé. E eu também não estou muito em forma, também já fui zoado por estar gordinho. Falei, agora olha só, eu perguntei a ela, quantas oportunidades você perdeu na vida por você ser muito branca? Quantas vezes você já foi olhada pela polícia de uma forma diferente, que você sentiu que primeiro te julgaram, né? Primeiro pensou que você estava ali envolvido em alguma coisa para depois apurar os fatos, né? E aí eu fui fazendo uma série de perguntas para essa pessoa e falei assim, falei, jura que você acha mesmo que alguém te chamou de branquela azedo, branco igual uma vela, que é racismo reverso, né? E a pessoa se calou ali e falou assim, eu vou pensar mais a respeito disso. Eu falei, então pense bem, antes de você sair falando esse tipo de coisa, porque de fato é um absurdo, né? Essas discussões, e foi o que eu tentei dizer para minha tia, que essas discussões não se resolvem dizendo, todo mundo é igual, é óbvio que todo mundo é igual, mas todo mundo é tratado de forma igual, todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? É a mesma coisa que dizer que o dia tem 24 horas para todo mundo. É óbvio que tem, mas como que, como que essas 24 horas é possível de serem utilizadas, né? Que entra a questão toda, né? E aí eu falei isso, falei, tia, você tem que ir lá na história, você tem um contexto histórico de que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, e não é só que a escravidão acabou, onde que a população negra se concentrou
na localização, as oportunidades que foram negadas, porque a escravidão acabou, mas ficou assim, né? Acabou a escravidão, mas espera aí, tem muito mais fatores vindo por aí, né? Então, eu tenho exemplo na família, né? Eu tenho meus primos, né? Primos legítimos mesmo, né? Que eu tenho um primo que o pai dele é irmão do meu pai, mas ele tem mais ou menos a sua cor, assim, João, né? Porque a minha tia é negra. Então, assim, eu tenho negros na família. Eu acho que essa é uma pauta de extrema relevância, a gente ter que defender, às vezes a gente se sente tendo que defender o óbvio, defendendo as cotas raciais, a necessidade das cotas, não menosprezando as cotas sociais, que também precisa ter, mas a gente, às vezes, eu me sinto tendo que defender o óbvio da necessidade das cotas raciais. Mas aí, vendo um estudo como o seu, né, a gente vê que não é tão óbvio que a gente tem que defender. A gente tem que mostrar para as pessoas que essa não é uma discussão rasa, né? Não é simplesmente dizer, precisa de esse negócio de cota, a cota, eu já ouvi muito isso, a cota não é racial, é uma cota racista. Ah, não, porque botar cota para o negro e dizer que o negro não tem capacidade de passar sem cota, né? É um senso comum que a gente, infelizmente, acho que ainda a gente ainda vai ter que levar muitos anos para as pessoas poderem entender quão profundo a profundidade desse assunto, né? Eu quero te dar e deixar os parabéns, dizer que esse é um estudo muito necessário e, né, ontem eu pude conversar um pouco, né, sobre isso com meus alunos, que são aí 30 alunos, entre a maioria entre aí 16 e 20 anos, né? Então, eu acredito que foi uma sementinha que eu plantei ali, né, na cabeça deles e muitos ali esclarecendo esses assuntos, mas é algo que a gente precisa recorrentemente mostrar para as pessoas a necessidade e o quão o quão a gente está atrasado, né, em relação a isso. Você vê que hoje nós somos um país de maioria preto e pardo. É o que eu vejo. Se você anda na rua, você vê que é um país de maioria preto e pardo, mas que você vê nos setores da sociedade, isso não se materializa, né? Então, somente Muito queria bom, fazer esse Rô. comentário, né, de como que eu fiquei feliz de ouvir o teu estudo, de todos os colegas, mas o seu, assim, em especial, pois é um assunto que, volta e meia, eu acabo entrando nessas discussões aí no meu dia a dia. Infelizmente, a gente tem pouco tempo aqui, né? 5 minutinhos para a gente fechar. Vou emendar Desculpa. também nos meus comentários, depois a gente abre para, né, para os comentários, se o João quiser comentar também. Vou tentar ser sucinta aqui também na minha fala, né? Porque considerando o nosso tempo, para a gente não passar muito do tempo. O trabalho do João, também vou começar por aí. Incrível, João, incrível. Eu acho que são 10 anos de, né, aí de, né, até 13 anos aí da lei de cotas, né? Eu acho que o seu trabalho vem num momento muito importante, apesar desse tempo, né? A gente ainda vê que é uma política que teve muitos avanços, mas tem muitos ataques, né? E a resistência aí é constante. Eu acho que você teve um cuidado muito grande em estatístico, em trazer aí uma robustez na sua análise, né? E trazer ali uma avaliação de política pública baseada em evidência, né, com um cuidado estatístico muito grande para justamente acabar com essas falácias que existem hoje em dia sobre a política de cotas, né, que principalmente com essa questão de afetar o desempenho. Então, eu acho que você traz resultado importantíssimo, muito claro, né, você teve um cuidado aí para grande aí em chegar para chegar nesse resultado e demonstrar estatisticamente que não há diferença nem significativa entre os cotistas e não cotistas ao longo do tempo, né? Então é uma base de dados enorme, né? Então parabéns mesmo pelo seu trabalho, importantíssimo reconhecer que as políticas afirmativas podem sim ser eficazes para a inclusão social, né, João? Então vou fazer só os comentários gerais. No artigo também da
da Antônia, Antônia e a sua orientando, o artigo do João, são todos artigos que me chamam atenção. O João eu fiquei com vontade de aplicar lá na universidade, é um tema que me interessa pessoalmente muitíssimo. E da Antônia, eu também, Antônia, me chama muita atenção esse tema da reforma tributária, apesar de não poder acompanhar como gostaria, né? Mas você trouxe ali, né, e a sua aluna, resultados importantíssimos ali sobre o IVA, a importância do IVA dual. Eu morei na Espanha, Antônia, então durante todo o tempo eu fazia comparação entre Brasil, Portugal e Espanha, né? Então vinha para mim, a Espanha também tem as suas particularidades, apesar de estar centralizado, né, a arrecadação no governo central, maior parte, ela tem duas comunidades autônomas, que são dois estados, estados florais, né, ali que faz essa arrecadação separada. Então ela tem essa pontualidade dual e esse conflito justamente que vem pela essa questão, né, desses estados que lá chamamos de comunidade autônoma, querer a sua autonomia financeira, né? E esses estados conseguiram isso muito baseado no ETA, né, que é o movimento terrorista. Então teve uma influência muito grande do ETA para conseguir isso. Aqui no Brasil a gente viu aí, você trouxe essa questão dos estados e municípios, a resistência que houve, conseguiram não pelo terrorismo como lá, né, mas conseguiram lá ainda a Catalunha tem toda a questão da independência e essa questão tributária também perpassa toda a questão da autonomia que eles também buscam, né? Então, assim, e me preocupa muitíssimo essa alíquota altíssima, né? Na Espanha é 21%, aí você traz de 28%. E só fechando, me chama muita atenção, o Antônio, os impactos sociais dessa reforma. Isso que ficou para mim como uma preocupação muito grande sobre como será, né, aí a gente observar e analisar, mas há uma preocupação muito grande sobre os impactos sociais, como isso vai afetar nos impostos que foram destinados para a Seguridade Social. A gente viu que a Seguridade Social, impostos direcionados à Seguridade entraram no IVA, e agora, como vai ser o repasse, se haverá perda, sabe? A Seguridade Social, ela sofre ataques, o financiamento sofre ataques constantes desde a Constituição no orçamento de seguridade social, né? Então, como que isso vai afetar? Preocupa muito para o consumidor de baixa renda, né? Como vai afetar, né? E para o Lucas, finalizando, eu deixo aqui algumas considerações também, que eu acho muito importante o trabalho dele e o desafio de pensar todos esses modelos, né, de maturidade no setor público. Eu compartilho com você, Lucas, a sua preocupação de que não há um modelo direcionado para o setor público, né? E isso me preocupa também muito essa questão de importação de modelos do setor privado. Então a gente já viu que tem muitas limitações, a realidade é diferente, especialidades são diferentes, né? E necessita realmente ali um olhar específico, né, para a realidade do setor privado. Também, assim, de pensar o que está sendo implementado, né, aqui no Paraná, a gente tem vários sistemas aí de rastreamento, por exemplo, de filas do SUS, né, e tudo mais, muitos exemplos também da gente trazer sempre também a realidade do Brasil, né, João, essa decolonialidade ali, da gente tentar pensar também como é, você trouxe exemplos de outros países, mas e exemplos do Brasil, de como isso está sendo feito. Então, fecho aqui, gente, já estourou o tempo. Oh, ai, que pena, né? Mas, ô Maria, se ninguém tiver compromisso agora, a gente pode estender um pouquinho. Querem comentar então rapidinho? Eu imagino Queria que, né, comentar assim, rápido. não ter compromisso é difícil, né? Mas eu queria aproveitar, né, porque o momento realmente é como a gente falou, é muito oportuno, né, a gente se falar com pesquisadores, as contribuições que os colegas fazem, colocam. É um apanhado geral, tentar ser sucinto, o tempo estourou, mas agradecer a atenção de vocês, as contribuições, considerações. E eu vejo que a sessão ela acabou por ter complementaridades e jogar, o que eu falo sempre, uma observação importante, desde a questão da avaliação do imposto, né, a comparação com Portugal, que é trazido pela professora Antônia, quando o colega, e aí, Pro, é realmente interessante quando a Pro Gabriela ela traz essa questão de observar, né? Eu digo sempre na questão do que vem depois, né? Então, se a sua aluna ela vai para uma pós ou avançar em outros desdobramentos, é justamente a gente verificar genuinamente no Brasil, já que ele importa também modelo de outras experiências, a gente tem muita particularidade, um país grandão, né? Dimensão continental, envolvendo os entes federativos,
como seria essa questão do financiamento, né, que a gente fala para esses programas sociais. Aí o que eu já faço o link com da professora Gabriela, no sentido do programa do município em específico, com uma espécie de Bolsa Família também, né? E compará-lo para aí também essa questão dos benefícios da complementariedade que veio da pandemia, mas como ele pode seguir, mas eu não tinha me tocado para essa questão de ser integrado, né? Então, às vezes a gente pensa como algo lá do SUAS, como a senhora colocou, da desenvolvimento social, uma pasta lá específica e obras não tá envolvida com isso. Às vezes a gente tem essa questão até do racismo aí, Lucas, ambiental também. Às vezes o lixão, onde vai poluir, vai ser lá na área de pobre, porque tem pouco poder de argumentação e de influência, então joga lá os problemas ambientais e de impacto, sabe? Então, ser uma área que, pelo Cade Único, a gente vê que são de pessoas que recebem essa bolsa, já tem uma dificuldade estrutural, por que eu vou colocar aterro sanitário, coisas de lixo, de esgoto para aquele lado? Eu preciso repensar isso, não é verdade? O que já traz, aí eu quero fazer o link com o Lucas, nesse sentido de que os modelos a gente realmente tem feito adaptações, mas sempre de uma lógica que vem de empresas privadas, não demérito para isso, eu só digo que muitas vezes a gente é motivado a mapear o processo e aprimorá-lo no sentido de aumentar lucro, não é? Então, muitas vezes tornar ágil, com experiências, e quando muitas vezes no setor público você precisa pensar, o lucro não seria esse, mas o que facilitaria a vida do cidadão. E nós que estamos nas universidades, a gente vê que nós mesmos, quando nós vamos pedir progressão, algum direito que a gente tem de áreas, é uma enorme dificuldade, porque há ainda os colegas que resolvem criar regras onde já existe uma série de regras. Então, se para ele é conveniente dar um prazo de pelo menos 3 dias de apreciação para ceder uma diária, ele vai usar os 3 dias, porque ele acha que é cômodo. Na verdade, ele só está acumulando, na cabeça dele ele está se poupando, mas não é um critério, porque se chegar um outro professor mais influente ou um outro colega, ele faz aquela diária rápido e aí os critérios se perdem, entendeu, Lucas? Então, as métricas aí de avaliação de processos e modelo e de boas práticas vai lá para a casa do chapéu, porque a ingerência ou gerência política, dado nas relações que se dá no setor público, acabam, que a gente sabe, atropelando muito isso. Então, avaliar a política, pensar perspectivas, ela é muito difícil. Acho que estudos como os nossos, eles precisam pautar não só a opinião pública, como o Lucas colocou, a professora Gabriela vem falando desse enfrentamento do racismo em diversas áreas, mas são estudos sérios que ajudem, na minha perspectiva, é a pauta da agenda política mesmo e pública. Dizer aqui, ó, tem instrumentos de ciência, de mecanismos que mostram ou reforçam, e nenhum problema em a gente admitir que as políticas precisam ser aprimoradas mesmo. Eu não estou dizendo que em 10 anos a política foi perfeita, eu só estou apontando que o desempenho ele não é comprometido para a gente virar essa página e seguir para outras coisas mais importantes, seja pela transferência de renda, seja pela questão da avaliação dos impostos, sua efetividade, beleza, vai unificar mais, mas como vai ser realmente aplicado, né, ou melhorar, já que é uma taxa mais alta em relação a outros países, e de que maneira a gente vai ter uma maturidade de processo mais adequada para o setor público, pensando de fato no bem-estar do cidadão. Né? Era mais nesse sentido que eu queria. Eu fiquei muito contemplado com os trabalhos de vocês, porque eu acho que a gente ruma por um caminho muito parecido em termos de solução. É isso. Pois é, e Pessoal, tudo traz essa perspectiva, né, de políticas mais justa, mais inclusiva, né? Muito bom. vou ser bem rápida, só agradecer mesmo, né, o compartilhamento do conhecimento, né, enfim, as contribuições que foram dadas também nessa manhã. E, assim, dizer que estudar política pública é relevante por si só. Eu digo muito isso para os meus alunos, né? A coisa mais fácil do mundo é justificar uma pesquisa quando a gente está avaliando política pública, porque é muito relevante. Você vai verificar se houve impacto, se foi positivo, se foi negativo, ainda que seja numa pesquisa qualitativa, né, a gente consegue captar a fala daquela pessoa, enfim. Então, assim, eu fiquei muito tocada também com o trabalho do João, acho que ele foi aqui unânime para todo mundo, porque eu sou filha de cotas, raciais não, né, sociais. E eu estudei a vida inteira em escola pública e eu só consegui entrar na universidade no sistema de cotas, porque aqui na minha cidade, por exemplo, na época era vestibular, né? E a gente tinha uma única universidade pública, né? Tínhamos duas, só que uma era só para agronomia e veterinária, que eu não tinha interesse. Então vinha Mossoró e região, todo mundo concorrendo, estados vizinhos e tudo. E eu só consegui entrar quando eu competi com aquelas pessoas que tiveram a mesma formação que eu.
E eu fui a única pessoa, até hoje eu sou a única pessoa da minha turma que fez um doutorado, né? Tendo estudado, e um doutorado, assim, estudei a vida inteira em escola pública, fiz o meu mestrado no UFRN, né? E o meu doutorado foi numa particular, 100% gratuito para a turma inteira, né? Teve processo seletivo e tudo. Mas é isso, só quero dizer que se fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena, né? Então, tá tudo certo na sua pesquisa e tá tudo errado aí fora. A gente tem mesmo que expandir, divulgar isso daí, né, para a gente, enfim, tentar fazer a diferença lá fora, tá bom? Muito obrigada, e é isso. Muito bom, e é isso que o João falou, né, João? Vamos superar esse debate, vamos para frente, que já está mais do que provado, né, João? Olha aí a sua pesquisa, uma longitudinal importantíssima aí, com dados importantíssimos, né? Vamos lá em busca de políticas mais, né, inclusivas. Bom, gente, quer comentar, Josué, Fernando? E a gente. Eu queria parabenizar as Incrível, né? apresentações, acho que foram bons debates, abre assim, a proposta para diversos aprofundamentos, né? Então, todas as pesquisas me interessam, porém, eu não consigo aplicá-las, né? E aí eu teria algumas perguntas, inclusive para você, Maria. Eu queria acesso, se possível, né, aos dados da pesquisa, porque eu também trabalho com política pública e eu analiso hoje dados de pobreza muito tentando lidar com o racismo ambiental, né? Que a nossa Olha. pesquisa é de gestão de recursos naturais, no caso Hum, do bem natural água, né? Então, nessa busca por equidade, justiça social, a gente analisa esses dados, tenta fazer correlações. Se a gente puder compartilhar esses dados, eu não sei, você teve uma média percentual do Brasil de pobreza de 27%. Eu queria acesso a esse tipo de dado, saber onde que você buscou e aproximar um pouco mais essa pesquisa também. Aí, se você puder me deixar seu contato, ou eu deixo meu contato aqui no chat para a gente trocar ótimo. essas figurinhas. Eu vou até colocar aqui no chat, ou o trabalho vai estar nos anais, mas a gente pode ir trocando muitas figurinhas por aí, né? É um tema que bom saber. E olha só, o João comentou, né, do racismo ambiental, olha só. Isso. Muito bom, Josué. Vou colocar aqui. Sobre a questão fiscal também que a Antônia apresentou, eu acho bem interessante. É isso que o João falou, né? As coisas meio que se casam aqui e estão caminhando para uma coisa só. E ao Lucas também, parabéns pela apresentação. Eu acho que o sistema de avaliação, tanto na política pública, né, ele precisa ser melhor implementado. Então, com esse olhar para a política pública também, né, para não se desviar do valor público que, em diversos momentos, a gestão pública já perdeu, né, com um olhar muito privado, né, principalmente com o movimento da nova gestão pública, que vem trazer princípios privados para a administração pública, né? Então, assim, essa preocupação, esse olhar também para o contexto público, que é muito diferente, né, do privado, não é só um processo de entregar um produto, vai para além disso, né, um acesso, é um serviço, é uma coisa mais, é bem diferente. Então, assim, talvez como uma sugestão até para pesquisas futuras, né, Lucas, estender esse trabalho para a temática pública. E, assim, parabéns a todos. A gente passou um pouquinho do tempo, mas foi muito bom estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigado. Muito obrigada mesmo, pessoal. Realmente valeu a pena passar esse pouquinho, né? E trabalhos importantíssimos, excelentes, muito bem desenvolvidos. Foi um prazer enorme, uma manhã muito gostosa aqui discutindo com vocês. É sempre muito bom, né, gente, compartilhar aí nossas pesquisas, nossos trabalhos, conhecimentos, né? Muito bom. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Se não encerramos, vamos tirar uma foto, né? Aqui. Ó, tirei, se alguém quiser tirar aí também, para a gente guardar esse momento aí, né, com a gente. Então vamos encerrando. Agradeço demais a Josué aí na parceria, hein, Josué? Muito bom, adorei.
E agradeço aí vocês, a disponibilidade de vocês, o interesse de vocês em publicizar esse trabalho de vocês. Nos vemos aí por aí, nos eventos, né, nas outras salas, nas outras sessões, nos outros momentos, a semana inteira por aqui, né? E muito obrigada, agradeço de coração. Tchau, gente. Mais Tchauzinho. tarde, mais tarde, às 18 horas, uma aluna minha vai apresentar um trabalho nosso muito legal que é sobre comportamento do contribuinte. Se Ah, quiserem que assistir, legal. esse tá bem legal também, tá? Tchau, Muito tchau. bom. Muito bom. Obrigada, gente. Um bom dia para Tchau, vocês. gente. Foi um Uma ótima prazer. semana. Prazer. Bom Tchau. evento. Tchau.